Olá, tudo bem com vocês? Neste videoaula vim mostrar como eu faço esta calcinha em crochê, inspirada no modelo do biquíni da Jade Picon. Ela possui um elástico na cintura e também nas laterais. E vou mostrar como eu confecciono toda a calcinha e também faço a aplicação do elástico. Ela é o tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar de como eu faço do PP ao GG. E também tem o passo a passo da parte de cima, que está no link da descrição ou no card do vídeo. Tenho também o passo a passo de como eu faço a aplicação do bojo, e também o link está na descrição ou no card do vídeo. Então, para quem quiser o vídeo da parte de cima e como faço a aplicação do bojo, acesse o link na descrição ou no card do vídeo. Mas antes do passo a passo, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Agora vamos aos materiais para a confecção. Para confeccionar o biquíni, eu vou utilizar um fio 100% algodão mercerizado. Esta é a linha Clea 1000, então eu vou utilizar dois fios, o de dentro e o de fora. Pode ser utilizado também a linha Anne, Camila 1000 utilizando dois fios, ou Camila 500. E a numeração desta cor é 6614. Também eu vou utilizar um elástico, este é um elástico chato de 4 milímetros. Pode ser utilizado também o elástico roliço. E para quem for utilizar este modelo de elástico, não recomendo acima de 4 milímetros. E a agulha que vou utilizar é a 1,75. Já estou aqui com o fio para dar início e como estou utilizando o fio Clea, vou utilizar dois fios, o de dentro e o de fora. E para começar, eu vou fazer um total de 9 correntinhas. Faço 9 correntinhas para qualquer tamanho. Depois de fazer as 9 correntinhas, faço mais 3, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou contar de cima para baixo até a quinta correntinha e na quinta faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. E vou em cada correntinha de base e vou fazer um ponto alto. Vão totalizar 9 pontos altos, para qualquer tamanho. Feitos aqui 9 pontos altos, vou virar. E para qualquer tamanho faço desta forma. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Vão ficar com 9 pontos altos sobre 9 pontos altos. Depois de fazer todos os pontos, viro e novamente nessa carreira faço a mesma repetição. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e essa carreira vai ser da mesma forma que eu fiz anterior. Um ponto alto sobre cada ponto. E faço assim para qualquer tamanho. E vou seguir fazendo desta forma até ficar com um total de 5 carreiras. Para qualquer tamanho, eu faço um total de 5 carreiras iguais, de 9 pontos altos sobre 9 pontos altos. Eu já fiz 3 e vou fazer mais 2. E toda carreira deve iniciar da mesma forma, com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada ponto. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com minhas 5 carreiras prontas, eu volto. Terminei aqui de fazer a minha quinta carreira, todas da mesma forma, com 9 pontos altos sobre 9 pontos altos, viro e para a próxima carreira eu vou fazer um aumento.
Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base faço um ponto alto. Ou no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto alto eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no início, 2 pontos altos juntos. Esta é minha primeira carreira de aumentos e faço assim para qualquer tamanho. E ficando com um total de 11 pontos altos. E na minha próxima carreira eu não faço aumento. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada ponto. Faço assim para todos os tamanhos. Vão ficar com 11 pontos altos sobre 11 pontos altos. Fazendo aqui um ponto alto no último ponto e ficando desta forma. E na próxima carreira terá aumento. Viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base faço um ponto alto. Da mesma forma que eu fiz na carreira de aumento, ficando com 2 pontos altos no primeiro ponto. Ou no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto vou fazer 2 pontos altos juntos. Faço dessa forma para todos os tamanhos. Chegando aqui no último ponto, vou fazer 2 pontos altos juntos. Ficando desta forma. Viro e agora para minha próxima carreira não terá aumentos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, ou no próximo ponto faço um ponto alto. Ou no próximo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Na carreira anterior foi com aumento, então aumentaram 2 pontos altos, ficando com 13. E nesta que não tem aumento, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, vão ficar com 13 pontos altos também. Fazendo no último ponto aqui um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma, sempre uma carreira com aumento, uma sem aumento, uma com aumento e uma sem aumento, até o tamanho que eu preciso. E como estou fazendo o tamanho P, vou fazer até ficar com um total de 18 centímetros. Mas, para medir primeiro, eu vou dobrar 4 carreiras primeiras para trás e vou medir somente a partir da 5ª carreira. Para qualquer tamanho eu faço assim. As 4 carreiras que eu fiz é para ficar na parte de trás. E meço a partir da 5ª carreira até o tamanho que eu preciso. Para o tamanho PP, faço até um total de 16 centímetros. Para o tamanho P, 18 centímetros. Para o tamanho M, 20 centímetros. Para o tamanho G, 22 centímetros. E para o tamanho GG, 24 centímetros. E para todos os tamanhos, dobro 4 carreiras para trás e conto a partir da 5ª carreira. E para todos os tamanhos, devo fazer uma carreira com aumento, uma sem aumento, uma com aumento e uma sem aumento, até o tamanho que preciso. E as carreiras de aumento são com 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. E as carreiras sem aumento, um ponto alto sobre cada um. Então, eu vou seguir fazendo 18 centímetros para o meu tamanho P e já volto. Fiz aqui 18 centímetros de carreiras para o meu tamanho P. E claro, eu contei a partir da 5ª carreira, dobrando 4 carreiras que eu fiz no início para trás. E deu aqui 18 centímetros certinho. E claro, fazendo até chegar a 18 centímetros, uma carreira com aumento e uma sem aumento. E agora eu vou finalizar a minha última carreira, fazendo um ponto alto nesses últimos pontos. E essa última carreira minha teve aumentos. Então, vou fazer
2 pontos altos no último ponto, igual no início. E também o tamanho depende do ponto de cada um. Pode ser que alguém faça no tamanho P e não dá a mesma quantidade de carreiras que a minha. Depois de terminar, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E não tem importância se a última carreira for com aumento ou sem aumentos. Depois de terminar a parte da frente, agora eu vou passar para a parte de trás. Vou voltar com o fio novamente, vou fazer o nó inicial e vou fazer da mesma forma que eu faço em todos os tamanhos. Eu vou aqui nessa primeira carreira que eu fiz, ela deve estar do avesso, e vou no primeiro ponto alto, bem em cima, e passo o fio. O primeiro ponto alto é aquelas 3 correntinhas iniciais. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Tendo 9 pontos altos de base, vão totalizar 9 pontos altos. Vou aqui no último ponto, vou fazer um ponto alto para finalizar esta carreira. Terminando a minha primeira carreira sem aumento. E agora eu vou para a próxima carreira. Viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e esta carreira terá aumento. Vou no mesmo ponto de base, o primeiro, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. E como essa carreira tem aumento, vou fazer igual na parte da frente. No último ponto alto, faço 2 pontos altos juntos. Viro e na minha próxima carreira não terá aumentos. Então, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Tendo 11 pontos altos de base, nesta carreira terá 11 pontos altos. Vou aqui no último ponto, vou fazer um ponto alto somente. Viro. E na próxima carreira terá aumentos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e no mesmo ponto de base, um ponto alto. E vou no próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E quando eu chegar no último ponto alto, faço 2 pontos altos juntos. Feito a carreira de aumento, viro e na minha próxima carreira não terá aumentos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada ponto. Tendo 13 pontos de base, ficará com 13 pontos altos sobre 13 pontos altos. E vou seguir fazendo desta forma toda a minha parte de trás, da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Vou dobrar 4 carreiras que eu fiz no início para trás e vou contar junto com elas. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. Se elas são para a parte de trás, devo contá-las também. E vou seguir fazendo as carreiras igual a parte da frente, uma com aumento, uma sem aumento, uma com aumento e uma sem aumento, até ficar com o mesmo tamanho. Para o meu tamanho P, que são 18 centímetros, a parte da frente deve ser 18 centímetros na parte de trás também. Mas eu faço assim para todos os tamanhos.
O total de carreiras que deu para 18 centímetros ou para o tamanho que eu preciso, eu vou fazer o mesmo total de carreiras para a parte de trás, porque vai dar a mesma quantidade em centímetros. Se tem, por exemplo, 22 carreiras para a parte da frente, vou fazer 22 carreiras na parte de trás, que dará o mesmo tamanho em centímetros. Mas, para todos os tamanhos, como eu tenho 4 carreiras que eu dobro para trás, eu vou subtrair por 4. E 22 menos 4, devo fazer 18 carreiras. E devo fazer dessa mesma forma para qualquer tamanho. Vou fazendo aqui até completar 22 carreiras, igual na parte da frente, para o meu tamanho P e já volto. Fiz aqui para o meu tamanho P o mesmo total de carreira que eu fiz na parte da frente, contando com as 4 que eu virei para trás e faço assim para qualquer tamanho. E lembrando que o tamanho depende do ponto de cada um. E na parte de trás eu não preciso ficar medindo. É só fazer o mesmo total de carreira que dará o mesmo tamanho. Agora eu vou finalizar aqui a última carreira, fazer meus últimos pontos altos. E nessa última carreira não teve aumentos. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto no último ponto, igual no início. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de fazer a calcinha do tamanho que eu preciso, agora eu vou colocar os elásticos, tanto na parte de cima quanto nas laterais. E o elástico que eu vou medir primeiro deve ser para qualquer tamanho a parte de cima. E para saber o tamanho do elástico para a parte de cima, pode fazer sob medida ou seguir a tabela. Pego aqui o meu elástico e para fazer o cos, eu sempre meço o quadril. E agora eu vou começar a medir. Por exemplo, a pessoa que tem 90 a 99 centímetros de quadril, considero para a calcinha no tamanho P. Então, tendo 90 centímetros, vou medir a parte da frente e a parte de trás da calcinha que eu confeccionei. Essa é a parte da frente e dá um total de 12 centímetros. Para qualquer tamanho, eu faço essa medição. Agora eu vou medir a parte de trás e aqui dá um total de 10 centímetros. Para qualquer tamanho, devo medir a parte da frente e a parte de trás. E dando 12 centímetros na parte da frente e 10 centímetros na parte de trás, fica um total de 22 centímetros para a calcinha de tamanho P. Lembrando que é claro que para outros tamanhos, ou até quem mesmo está fazendo um tamanho P, pode ser que dê diferente, mas não tem problema. Pode fazer essa mesma medição. O tamanho do quadril que eu vou fazer é para o tamanho de 94 centímetros, que é um tamanho P, que eu considero para a calcinha. Então, eu medi 22 centímetros da parte da frente com a parte de trás, vou subtrair por 94. E 94 menos 22 dá 72 centímetros. Então, eu vou medir até 72 centímetros e vou cortar. Então, eu posso medir o quadril ou seguir a tabela. E seguindo a tabela de medidas do tamanho do quadril para a calcinha, eu considero para o tamanho PP de 80 a 89 centímetros. Para o tamanho P, de 90 a 99 centímetros. Para o tamanho M, de 100 a 109 centímetros. Para o tamanho G, de 110 a 119 centímetros. E para o tamanho GG, de 120 a 129 centímetros. Então, essas são as medidas que eu considero para o quadril da calcinha, para quem não souber as medidas ou para quem quiser fazer pronta entrega. Fica a critério de cada um. Mas para qualquer tamanho, qualquer medida, eu devo fazer essa mesma medição. E depois de ter o tamanho que eu preciso, que pode escolher entre 80 a 89 centímetros para o PP, de 90 a 99 centímetros para o P, ou mesmo fazendo sob medida, dá para saber, por exemplo, do 80 a 89 centímetros, se a pessoa tiver 85 ou 84, eu considero que seja PP. E depois de saber o tamanho do quadril que eu preciso, vou medir a parte da frente da calcinha e a parte de trás, vou somar os dois tamanhos e subtrair pelo tamanho total do quadril.
E o tamanho que sobrar, eu vou medir o tamanho do elástico para o cos. Então, eu vou somar o meu elástico até o tamanho de 72 centímetros para o tamanho que eu estou fazendo e vou cortar e já volto. Cortei aqui o meu elástico para o tamanho que eu preciso de 72 centímetros e depois de cortar, eu vou fazer a costura das duas pontas. Lembrando que deve observar se não está torcido antes de costurar. Vou fazer a costura e já volto. Fiz aqui a costura das duas pontas, ficou bem firme e pode costurar da forma que quiser. E antes de iniciar o cos, agora eu vou fazer as correntinhas nas laterais para fazer os pontos junto com o elástico. E para fazer as correntinhas nas laterais, primeiro, a soma final que deu, eu medi no cos, para o meu tamanho foi 72 centímetros. A metade vai ser com correntinhas do lado direito e a outra metade com correntinhas do lado esquerdo. E 72 dividido por 2 dá 36. Então, eu vou fazer 36 centímetros de correntinha dos dois lados. Para qualquer tamanho, eu faço essa medição. A soma final, que é o tamanho do cos, eu vou dividir por 2, que vai ser a metade para uma lateral e a metade para a outra, lado esquerdo e lado direito. E o tamanho dividido deve ser em correntinhas. E se der um valor de 31,5 ou 30,5, não tem problema, pode fazer ou quiser arredondar meio centímetros para mais ou para menos. E para iniciar a correntinha, eu vou voltar aqui com o fio, o mesmo que eu utilizei para fazer a calcinha. Faço um nó inicial. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, bem em cima do último ponto. Esta é a parte da frente. Vou passar o fio. E vou fazer aqui as minhas correntinhas até ficar no tamanho de 36 centímetros, que é a metade da soma final do cos. Para outros tamanhos também eu faço da mesma forma. A metade da soma final eu vou fazendo as correntinhas. E para todos os tamanhos eu recomendo contar para fazer na mesma quantidade do outro lado, que dará o mesmo tamanho também. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com 36 centímetros de correntinhas, eu volto. Fiz aqui meus 36 centímetros de correntinhas e eu contei. Depois de fazer o total de correntinhas, eu vou prender com um ponto baixíssimo, bem em cima do primeiro ponto alto da última carreira, na parte de trás da calcinha. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a minha primeira alcinha na primeira lateral pronta, eu vou passar para o outro lado. E do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Contando as correntinhas que eu fiz do lado esquerdo, eu vou fazer o mesmo total do lado direito. E eu não preciso ficar medindo porque vai dar o mesmo tamanho. Volto com o fio, faço um nó. E como eu comecei pela parte da frente, agora eu vou começar pela parte de trás, para as correntinhas não ficar ao contrário. Se iniciar a primeira correntinha pela parte de trás, a outra eu recomendo iniciar pela parte da frente, para ficar todas no mesmo sentido. Passo o fio bem em cima do último ponto alto e vou fazer aqui o mesmo total de correntinhas que eu fiz na primeira alcinha. Posso fazer desta forma para qualquer tamanho e claro que o tamanho da correntinha depende do ponto de cada um. Vou fazendo aqui e quando eu estiver terminando, eu já volto. Fiz aqui a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz na primeira alcinha. Devo contar porque eu não preciso medir e as duas ficam do mesmo tamanho. E agora eu vou finalizar prendendo bem em cima desse primeiro ponto alto da carreira, na parte da frente. Vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, as duas alças estão prontas.
E com as correntinhas das laterais feitas, agora eu vou fazer a medição para o elástico nas laterais. Vou voltar com o meu elástico novamente e para medir eu faço assim, para qualquer tamanho. E este elástico, ele vai servir para passar por toda a volta da calcinha, na parte das laterais e também nas alcinhas que eu fiz. Primeiro, eu vou medir aqui para o meu tamanho P, tem 18 centímetros de altura na parte da frente e 18 centímetros de altura na parte de trás, tendo um total de 36 centímetros. Nas correntinhas, eu fiz um total de 36 centímetros também. Então, 36 mais 36, 72 centímetros. Depois de ter a soma total, 72 centímetros, vou subtrair por 8. Então, 72 menos 8, 64 centímetros. Então, vou medir meu elástico até 64 centímetros e cortar. Para qualquer tamanho eu faço assim. Vou somar a altura da parte da frente com a altura da parte de trás, que é a mesma medida, mas o total de centímetros de correntinhas feitas, menos 8. Para todos os tamanhos, a soma total vou subtrair por 8. Cortei aqui o meu elástico até 64 centímetros e também cortei outro elástico que é no mesmo tamanho para a outra lateral, que dá a mesma quantidade de centímetros. Agora eu vou costurar as pontas dos dois elásticos e já volto. Costurei aqui as pontas dos dois elásticos, ficando bem firme. Pode costurar da forma que quiser. E agora eu já vou fazer a aplicação. Primeiro eu vou colocar o elástico na parte de cima. Vou voltar aqui com o fio novamente, o mesmo que eu confeccionei a calcinha, usando 2 fios, que é o fio Clare. Vou fazer o nó e vou aqui, pode iniciar onde quiser. Se quiser iniciar pela parte de trás também, não tem problema. Vou aqui bem em cima desse primeiro ponto alto, onde eu finalizei as correntinhas, e vou passar o fio. Pego o elástico, coloco entre a alcinha com a agulha e a alcinha que eu vou pegar. Ele deve ficar bem no meio e vou fazer aqui uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo, passando a agulha por dentro do ponto, bem em cima, dou a laçada por baixo do elástico, depois dou a laçada por cima do elástico, ele ficando no meio. Vou no próximo ponto de base e vou fazer da mesma forma. Passo o fio no próximo ponto, para iniciar o ponto baixo, debaixo do elástico, e termino o ponto baixo passando por cima do elástico. Novamente, no próximo ponto faço da mesma forma, vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo com elástico no meio, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo com elástico no meio, e vou seguir fazendo assim, em cada ponto de base, um ponto baixo. Sempre faço ponto baixo em cima do ponto, passando por baixo do elástico, depois passo por cima para terminar o ponto baixo. E recomendo não fazer os pontos baixos tão apertados para que o elástico escorregue entre os pontos. E como este elástico é um elástico chato, devo tomar cuidado para que ele não dobre. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo sobre cada ponto de base, com o elástico no meio, e quando eu estiver chegando nos últimos pontos de base, eu já volto. Chegando aqui nos últimos pontos de base da parte de frente da calcinha, está ficando desta forma. Vou dar continuidade aqui, fazendo nesses últimos pontos um ponto baixo. Vou aqui no último ponto onde iniciei as correntinhas e faço um ponto baixo. E agora eu vou passar para as correntinhas. E nas correntinhas vou fazer da mesma forma. Vou aqui na primeira correntinha de base, faço um ponto baixo com elástico no meio. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto baixo com elástico no meio. E vou seguir fazendo em cada correntinha de base um ponto baixo e sempre com elástico no meio, da mesma forma.
Passo o fio dentro da correntinha por debaixo do elástico e depois eu termino o ponto baixo passando por cima do elástico. Vou fazendo aqui em cada correntinha e quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas de base, eu já volto. Chegando aqui nas últimas correntinhas de base, fiz aqui um ponto baixo sobre cada correntinha. Vou finalizar. Nas últimas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. E agora, chegando aqui nos pontos altos, na parte de trás, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Vou aqui no primeiro ponto alto de base e faço um ponto baixo, com elástico no meio. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo com elástico no meio. E vou seguir fazendo, em cada ponto de base, um ponto baixo com elástico no meio. Quando eu estiver nos meus últimos pontos de base, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto de base, com elástico no meio, e está ficando desta forma. E agora eu vou finalizar aqui nos últimos pontos. E agora eu vou passar aqui para as correntinhas. E se o elástico ficar muito pequeno, pode ir esticando. E depois que terminar, dá uma consertada. É somente para caber os pontos. Agora aqui nas correntinhas, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo, com o elástico no meio. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo com o elástico no meio. E vou seguir fazendo igual ao outro lado, um ponto baixo em cada correntinha de base com elástico no meio até chegar na última correntinha. E quando eu fizer o último ponto baixo na última correntinha de base, vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Fiz aqui toda a parte de cima e agora eu vou passar para as laterais. Eu finalizei o ponto da parte de cima fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e cortei o fio. Agora aqui para a lateral eu vou fazer desta forma. Vou começar pela parte de trás. Pode começar do lado que quiser. Fiz um nó inicial. E vou prender o fio bem em cima deste último ponto alto da última carreira da parte de trás, que é onde eu iniciei as correntinhas das laterais. Depois de passar o fio, vou pegar o elástico. Vou colocar entre a alcinha da agulha e a alcinha que eu vou pegar, e vou fazer aqui uma correntinha, da mesma forma que eu fiz na parte de cima, no cos, que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou aqui nesse último mesmo ponto alto que eu fiz essa correntinha, vou pegar no meio dele, o último ponto alto da carreira, e vou fazer um ponto baixo. Passo o fio debaixo do elástico e depois, para finalizar, passa por cima. Vou aqui na base do ponto, que é entre um ponto alto e outro, e vou fazer um ponto baixo com elástico no meio. Vou nessa próxima carreira, pegando no último ponto, e faço um ponto baixo com elástico no meio. Vou na base do ponto, entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo com elástico no meio. Vou na próxima carreira, pegando no meio do último ponto e faço um ponto baixo com elástico no meio. Vou na base do ponto entre um ponto e outro, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo desta forma em todas as carreiras da calcinha. Vou em cada ponto de base, no último ponto, pegando no meio dele e faço um ponto baixo. Vou na base do ponto, que é entre um ponto alto e outro, e faço também um ponto baixo com elástico no meio. Vou seguir fazendo aqui até chegar
na minha última carreira e quando eu estiver terminando, eu já volto. Chegando aqui já na última carreira, fiz em todas a mesma repetição do início, fazendo um ponto baixo, pegando no meio de cada último ponto de toda a carreira e entre um ponto alto e outro, bem na base do ponto. Vou finalizar aqui. Vou na base, entre um ponto alto e outro, fazer um ponto baixo. E aqui na última carreira, nesse último ponto, vou pegar no meio dele e vou fazer um ponto baixo. E em cima desse último ponto, vou fazer igual eu fiz no início, faço um ponto baixo. E agora eu já vou passar para a alça. Vou aqui no primeiro ponto de base, que na verdade são o outro lado das correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo com o elástico no meio. Vou no próximo ponto de base, que na verdade é a outra alcinha da correntinha, e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo em cada ponto de base, devo fazer um ponto baixo, não posso deixar nenhum ponto para trás, e sempre com o elástico no meio. E vou fazendo assim, quando eu estiver nos últimos pontos de base, eu já volto. Terminando de fazer em toda a alça, a parte de baixo do cos, e por toda a volta ficando desta forma. Agora eu vou finalizar aqui fazendo nos últimos pontos. Vou aqui no penúltimo, faço um ponto baixo e no último um ponto baixo. E vou finalizar da mesma forma que eu finalizei o cos, fazendo um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a primeira lateral pronta, está ficando desta forma. E agora o do outro lado, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz este, seguindo o mesmo passo a passo do início até o final. Fazendo um ponto baixo, pegando no meio de cada ponto e na base entre um ponto alto e outro. E nas alcinhas fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, com o elástico no meio. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver terminando o outro lado, eu volto. Terminando aqui a segunda lateral, está ficando desta forma. Eu fiz igual eu fiz a primeira, com um ponto baixo pegando no meio de cada ponto e um ponto baixo na base entre um ponto alto e outro. E na alça da mesma forma. Em cada ponto de base, um ponto baixo. E agora eu vou finalizar, vou aqui entre um ponto alto e outro fazer um ponto baixo. Vou pegar no meio desse último ponto, faço um ponto baixo. E aqui bem em cima do ponto já tem a correntinha que eu iniciei. E vou finalizar com um ponto baixíssimo nessa correntinha que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Finalizando da mesma forma que eu finalizei na parte de cima e na outra lateral. E depois de cortar o fio, a calcinha está ficando desta forma. E eu vou passar para o cos novamente e iniciar os detalhes na parte de cima. Para fazer o bico por todo o cos, primeiro eu vou virar, que eu vou iniciar pela parte de trás. Vou voltar com o fio novamente, lembrando que é 2 fios, porque é linha Clea 1000. E vou fazer um nó inicial. Posso ir em qualquer um desses pontos. E vou passar o fio. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou saltar
2 pontos de base e no terceiro, próximo ponto, faço 4 pontos altos juntos. Depois dos 4 pontos altos, salto 2 pontos de base e no terceiro, próximo ponto, faço um ponto baixo. Salto 2 pontos e no próximo faço 4 pontos altos juntos. Salto 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Salto 2 pontos e no próximo faço 4 pontos altos juntos. Salto 2 pontos e no próximo faço um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta. Em um ponto de base faço um ponto baixo, salto 2 pontos, no próximo faço 4 pontos altos juntos, salto 2 pontos no próximo ponto baixo, 2 pontos no próximo 4 pontos altos juntos, 2 pontos no próximo um ponto baixo. Vou dar seguimento e quando eu estiver terminando a carreira do bico, eu já volto. Terminando aqui toda a minha carreira e está ficando desta forma. E antes de finalizar, eu conto alguns pontos antes de terminar, para ver se vai dar certinho até o final. Aqui tem uns 3 pontos a mais, mas não tem problema, pode dar mais ou a menos, que dá para ir adaptar. Então, em vez de saltar 2 pontos até chegar no meu ponto inicial, eu vou saltar 3. Então, eu vou aqui depois desses 4 pontos altos, já vou saltar 3 pontos. E no quarto faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou saltar 3 pontos novamente e no quarto faço 4 pontos altos juntos. Porque sempre deve ser um conjunto de pontos altos, um ponto baixo, um conjunto de pontos altos, um ponto baixo, para não ter 2 pontos baixos juntos ou 2 conjuntos de 4 pontos altos juntos. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, a calcinha já está pronta. Agora eu vou arrematar todas essas sobras de fios e já volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e a calcinha já está finalizada. Ficando desta forma. E para quem quiser forrar, eu indico um tecido próprio para forrar a calcinha. Devo observar se está do lado avesso, claro que eu devo forrar do lado avesso. E vou cortar o fio por toda a volta da calcinha. E depois de cortar, no tamanho certinho, fazer a costura por toda a volta. E quem não quiser forrar ela toda, é só forrar o fundo. E lembrando que eu tenho pronta a parte de cima do biquíni. Para quem quiser fazer, o link está na descrição ou no card do vídeo. Também eu tenho vídeo de como eu faço a aplicação dos bojos. O link também está na descrição ou no card do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.